Anjos e reino eterno, dons espirituais e experiências profundas, orações e vida de jejum, testemunhos que edificam. Eu sou o pastor Márcio Leopoldino, essas são as experiências que nós compartilharemos aqui no nosso canal. Se inscreva, curte e compartilhe nossos vídeos e vamos expandir o reino de Deus. Olá meus irmãos, a graça e paz, que bom estarmos aqui mais uma vez para esse programa sobrenatural, porque em pleno século XXI, enquanto existe por aí um pensamento de cessacionismo, que os dons cessaram com a morte do último apóstolo João, que os dons cessaram com a igreja apostólica, nós continuamos afirmando aqui categoricamente que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo, compartilha dons e comunica com o seu povo de forma sobrenatural. Comigo, como sempre, pastora Lívia Ferreira. Paz do Senhor Jesus, pastora, paz do Senhor a todos que nos assistem nesta hora. Exatamente, o Senhor é o mesmo que realiza milagres, prodígios, sinais e maravilha no meio do seu povo. E como que a gente alcança isso? Através da fé. Se você crer, você verá a glória de Deus. É isso, pastor? Amém. É isso aí. Qual é o intuito desse nosso canal aqui no YouTube? Qual é o intuito dessa programação? Muito mais do que querer engajar, muito mais do que querer seguidores, muito mais do que querer ter dentro do mundo digital essa gama de gente seguindo, que é o desejo de todo mundo. Não estou dizendo que nós não queremos que pessoas nos sigam, não estou dizendo que não queremos que pessoas compartilhem nossos vídeos, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que a base, o ponto principal é compartilharmos as experiências com Deus de maneira que a tua fé venha a ser edificada, enraizada na palavra, e você venha a crer que independente dos processos que você está passando, os propósitos são maiores, e que você pode ser edificado por meio dos nossos testemunhos. E quem sabe daqui a pouco você pode mandar o seu testemunho aqui nos nossos comentários, que aparece aqui no nosso vídeo. Você pode fazer um comentário e nós contamos o seu testemunho aqui. Então, nós queremos ganhar mais seguidores? Queremos que você compartilhe nossos vídeos? Queremos que você deixe o seu like aí? Queremos, mas não é isso que motiva nós estarmos aqui. Estamos motivados a estar aqui para vermos o reino de Deus expandir, para ver o nome de Deus glorificado, para vermos almas sendo alcançadas e o nome de Deus sendo exaltado. Glória a Deus, é isso mesmo. Mesmo porque, pastor, a palavra diz, né, que se tu creres, verás a glória de Deus e obras maiores fará. Quais são as obras que Jesus fez? Jesus, quando andou pela terra, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus deu vista aos cegos. Olha que obra perfeita e maravilhosa que Jesus fez. E Ele nos deu essa ordem, que se crermos, faríamos obras maiores, as quais Ele fez. Então é na fé, é crendo no poder de Jesus, que nós vamos ser alcançados por milagres. Amém, pastor? Amém. E hoje eu quero compartilhar com vocês de um fato que para mim foi assim ímpar, foi algo sobrenatural. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me ligou e essa pessoa, ela pediu oração, ela queria oração. Quando ela me ligou e pediu oração, na hora, Deus não me falou nada sobre a vida dela. Ela me ligou, me pediu oração, eu orei por ela, e aí quando eu terminei de orar por ela, eu dei uma palavra de Cristo para ela, mas não falei mais nada, porque Deus não mandou eu falar nada. Isso eu estava aqui no Brasil, ela me ligou de dentro da Itália. Ela me ligou de dentro da Itália. E aí eu orei por ela, ministrei uma palavra, abençoei ela e ok, fechou por aí. Passou mais ou menos uns 10, 15 dias, não lembro muito bem quanto tempo, isso foi em 2004, se não me engano, virando para 2005. Então, eu não lembro quantos dias foi, mas foi entre 10 e 15 dias. Ela me ligou novamente. E quando ela me ligou e pedindo oração, eu comecei a orar por ela. E quando eu comecei a orar por ela, Deus me deu uma revelação. E Deus me falou que essa mulher, na verdade, ela era garota de programa dentro da Itália. E quando Deus me deu essa revelação com ela, que ela era garota de programa dentro da Itália, Deus me disse que amava ela e que tinha uma obra na vida dela. Glória a Deus. E aí eu fui e compartilhei com ela, falei, olha, Deus me disse
que a vida que você leva como garota de programa aí, Deus manda dizer que Ele não tem se agradado desse teu caminho, não tem se agradado dessa tua obra, mas Ele te ama e Ele vai fazer uma obra na tua vida e você vai ser um instrumento usado nas mãos dEle. Aleluia. E quando eu entreguei esse decreto para ela começou a chorar. Ela começou a chorar e ficou muito quebrantada ali na linha telefônica, mas naquele dia ela não entregou a vida dela para Cristo. Ok, ali encerramos a ligação. Passado mais um tempo, ela me ligou de novo pedindo oração, e quando ela me ligou, ela estava do lado de um camarada aqui, um cara que era uma espécie do marido dela, era um italiano no caso, que era casado com ela, e que sabia de tudo que ela vivia e tal, e esse cara, por sua vez, ele era envolvido com o tráfico lá dentro, na Itália, era envolvido com drogas dentro da Itália, e ele aceitava aquela vida que ela tinha, e ela aceitava a vida que ele tinha. É quando ela me ligou pedindo oração, quando eu comecei a orar, de repente, o barulho que eu ouvi atrás do telefone, ela fazendo enquanto eu estava orando, ela falando no caso, ela dizendo amém, ela concordando com o coração, acabou, parou aquele barulho. Passado um pouquinho, esse rapaz, esse italiano, pegou o telefone. E ele disse, pastore, per piacere, por favor. E eu disse, o que foi? E aí ele contou que ela caiu. Na hora que eu estava orando, ela caiu e ele não sabia o que fazer. Aí eu falei com ele, coloca o telefone no ouvido dela. Aí ele foi e colocou o telefone lá no ouvido dela e eu orei. E de cá eu falei, demônio, em nome de Jesus, eu te mando, solta a vida dela, larga a vida dela, saia, porque a partir de hoje você perde direito sobre ela, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui, eu sei que hoje em dia tem coisas que você fala na internet que tudo vira motivo de meme, né? O povo hoje quer graça, quer achar graça de tudo, mas deixa eu te dizer uma coisa, demônios, eles respeitam o nome de Jesus. Amém. E não importa, irmão, se é por linha telefônica, se é você num estado e a pessoa cair endemoniada em outro estado, você num país, a pessoa cair endemoniada em outro país, porque não existe limite para o poder que há no nome de Jesus. Amém. Se você dá um decreto, uma ordem no nome de Jesus, irmão, os demônios têm que se submeterem, os espíritos têm que se submeter. E lá na Itália, o telefone no ouvido dela, quando eu disse, em nome de Jesus, saia, o demônio saiu do corpo daquela mulher. O nome de Deus foi glorificado. Ela entregou a vida dela para Jesus. Passados os anos, ela retorna para o Brasil. Mas ela retornou para o Brasil crente. Amém. E hoje, para a glória de Deus, ela serve ao Senhor e prega a palavra de Deus na casa do Senhor. Porque Deus faz essas coisas. Aleluia. Deus faz obras tremendas, né, pastor? Eu tenho um relato, inclusive eu quero aqui deixar uma palavra para meditação da vida de vocês, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, verso 11, onde diz assim a palavra do Senhor: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhes disse, não chores. Que coisa linda essa história. Esse texto fala de uma mulher que um mês antes ela enterra o seu esposo e ali um mês depois ela está indo levar o seu único filho para o enterro. Você imagina a dor dessa mulher, imagina a situação dessa mulher. E quando a Bíblia fala que Jesus olha para ela com um olhar de compaixão e diz, não chores, né? Porque ele é a vida, ele já sabia exatamente o que ele ia fazer, ele sabia que ele ia tocar naquele esquife, naquele caixão. Por ser nazireu, não podia tocar no defunto, ele tocou simplesmente no caixão e aquele morto ressuscitou. E por que eu estou citando essa palavra, pastor? Eu tive uma experiência profunda com Jesus. Eu estive um tempo atrás, eu estive na 25 de março, uma grande rua aqui de São Paulo, uma rua comercial. E nessa rua eu nunca acostumei a guardar o carro em estacionamento. Eu sempre guardo o carro na rua. A gente tem ali uma amizade com os meninos que cuidam do carro, colocando zona azul.
E ali eu resolvi naquele dia colocar o carro no estacionamento e tinha um banheiro, porque é difícil também ter um banheiro decente naquela região. E havia um banheiro muito bonito e eu brinquei com a minha filha, falei, vamos aproveitar, vamos usar esse banheiro. Quando a gente estava saindo do banheiro, tinha uma rampa onde a gente desceu com o carro para guardar. E a minha filha viu uma movimentação de pessoas e ela falou, mamãe, está acontecendo alguma coisa aí, é séria, porque estava aquele desespero. Quando eu olhei, que eu subi a rampa para ver o que realmente estava acontecendo, havia uma mulher que estava, ela começou a passar muito mal, ela de pele bem clara, já estava toda roxa, o estado dela era bem grave. E eles colocaram ela sentada, mas no lugar onde ela ficava com o pescoço dobrado, ela estava toda, né, já desmaiando. E ali eles enfiaram ela naquele buraco e eu, num ímpeto, puxei aquela mulher, que na verdade nunca é o ímpeto, né? O profeta, o homem e mulher de Deus, quando ele vê uma situação assim, a primeira coisa, pastor, a gente já pensa no extraordinário, naquilo que Deus pode fazer. Tem pessoas que nunca vão entender isso, né? Quando chega um pastor, um servo de Deus, ele sempre está pensando no alto e naquilo que Jesus pode fazer diante daquela situação. E comigo não foi diferente. Eu peguei aquela mulher, tirei daquele lugar, estendi ela ali no chão, falei, me dá licença, pedi licença para todo mundo. E quando eu olhei para aquela mulher, pastor, ela estava já assim, roxa, ela já estava totalmente sem pulsação, ela não respirava mais. E ali naquele momento todo havia a filha e a mãe dela junto, e elas desesperadas gritando, ela não respira mais, ela não tem batimento, não tem mais nada. E realmente não havia mais nenhum sinal vital naquela mulher. E naquele momento eu me lembrei dessa passagem, eu falei, Senhor, eu te sirvo e eu quero que o Senhor me use como teu instrumento nessa hora. Foi muito rápido, né? Um pensamento muito rápido, porque todo mundo queria ali um resgate, já estavam chamando inclusive o resgate, mas eu tive uma atitude fria, eu pensei friamente, eu falei, eu peço que todos separem aqui, todos se afastem. Pastor, eu coloquei as mãos sobre aquela mulher. Aleluia. E ali naquele momento eu falei assim, no nome de Jesus, Glória a Deus. Espírito da morte, sai dela agora, em nome de Jesus eu te ordeno, solta ela agora. Pastor, essa mulher, ela foi começando a dar aquele, sabe, ela foi tremendo assim, foi dando aquela, né, aquele movimento brusco. E aquela mulher foi voltando para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso foi algo assim extraordinário. Essa família até hoje, eles têm uma gratidão por aquilo que o Senhor Jesus fez. Porque nós somos apenas instrumento para fazer ser notória a palavra que Jesus nos ordenou. Aleluia. Que no nome dele nós faríamos obras maiores. Quais foram as obras que Jesus fez? Por cada canto que Jesus passava, por cada lugar, no seu curto tempo de ministério, só teve milagres. Jesus, ele veio mostrando para o que veio. Ele veio para restaurar, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para ressuscitar. E essa palavra nos diz isso. E essa situação que eu vivi provou isso, pastor. Aquela mulher, ela foi restaurada por Jesus. Ela voltou à vida. Ela ressuscitou dentre mortos. E esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que pode ressuscitar não só a tua vida. Eu não sei se você que vai nos assistir nessa noite, nesta hora, eu não sei qual é a hora que você vai ouvir e assistir esse programa. Mas eu quero te dizer que esse mesmo Jesus que operou lá na cidade de Naim, ele é o Senhor que quer operar na tua vida no dia de hoje, 2023, ele é o mesmo ontem e hoje, e assim será eternamente. E hoje essa querida, ela está aí viva para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Sendo alvo de uma pesquisa, os médicos querem saber o que aconteceu com ela, porque milagres não se explica, milagres se vive. Aleluia. É isso. A palavra de Deus, ela diz, se creres, verás a glória de Deus. E você está aí. Quais são os milagres, as experiências que você já experienciou na vida com Deus? Compartilha conosco. Comenta aqui abaixo desse vídeo
Qual a experiência que você já teve com Deus? Conta aí uma experiência que você teve da oração, uma experiência que você teve enquanto talvez Deus usava você da simplicidade para falar a palavra de Deus para alguém. Algum tipo de experiência que você teve com Deus, compartilha aqui, porque tem outras pessoas que precisam ver. Nós vivemos no século XXI, existem muitas pessoas incrédulas que limitam o poder de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele continua fazendo. Ele não é obrigado a fazer milagres, mas se Ele quiser, e se você crê, Ele pode fazer. Eu me lembro que eu fui pregar na cidade de Oxford, na Inglaterra, e na ocasião, eu preguei na igreja de um pastor amigo meu chamado pastor Marcos Brandão, Igreja Batista Chamar, na cidade de Oxford, na Inglaterra. Oxford fica quase 2 horas de Londres, né? Quase 2 horas de Londres. Então, eu saí de Londres e fui para Oxford. Chegamos lá, eu fui ministrar nessa igreja. Eu me lembro que um dos dias que nós estávamos ministrando, havia um desafio muito grande. A igreja estava passando por uns problemas, e a igreja estava passando por um processo de reformas, de construção, e precisava fazer algumas coisas lá. No local onde o pastor Marcos tinha a igreja alugada. E eu me lembro que na ocasião eu estava ministrando uma palavra e eu senti de liberar uma palavra profética para a igreja. Eu falei, olha gente, a igreja está precisando de recursos financeiros nesse tempo. Era aluguel, que lá não é barato, era coisa de reforma que estava fazendo no tempo. Eu falei, olha, não é muito, mas o que você puder fazer em um ato de fé, fazendo uma oferta no altar para abençoar a construção e o aluguel e essa obra aqui, Deus vai te honrar. Aleluia. E Deus vai dar um sinal, eu falei. Deus vai dar um sinal ainda esta semana. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando você leva uma oferta ao altar, o profeta não tem o direito de dizer, essa oferta que você está colocando hoje te dará um resultado amanhã, semana que vem ou mês que vem, a menos que Deus o mande falar. Do contrário, a semente é plantada, a colheita vem no tempo certo. Mas naquele caso ali, eu senti no meu espírito, eu senti um ímpeto de dizer, essa semana Deus vai dar um sinal. Entre os circunstantes daquele dia, tinha um irmão. Esse irmão chegou na Inglaterra, começou a trabalhar, e naquele dia ele fez uma oferta de 1.000 pounds, ou a libra, né, como nós falamos, que no Brasil fala a libra, lá eles falam pounds. Ele fez uma oferta de 1.000 pounds naquele dia. Naquela época, 1.000 pounds dava quase 6 reais, 6 mil e poucos reais no caso. Sim. Uma libra estava equivalente a 6 reais e pouco. Então, dava 6 mil e poucos reais. Ele fez uma oferta assim. Olha isso. Irmãos, ele trabalhava era uma fazenda, na verdade, que tinha lá na Inglaterra, com muitos cavalos, esses cavalos manga larga. Era num aras, na verdade, que ele trabalhava, é isso, um aras. Mexia com cavalos. Ele trabalhava ali. Ele fez esse ato profético no sábado, acho que foi no sábado. Foi 3 dias que eu ministrei, você sabe, acho que foi no sábado. Isso foi no sábado que ele entregou no domingo, essa oferta. Ele fez o propósito no sábado. Na segunda-feira, o patrão dele chamou ele. O patrão dele não sabia de nada. Mas o patrão dele chamou ele e falou assim, olha, eu não sei porquê, mas eu senti no meu coração de fazer o seguinte. Enquanto você morar na Inglaterra, a casa que você mora, que era a casa do patrão dele, né, que alugou, você não paga aluguel. A casa que você mora, você não precisará pagar aluguel. Vou pagar o teu salário. Na época, deu para ele um Audi, um A6, 4 portas. O cara deu um Audi A6, 4 portas para ele, na época, e falou, a hora que você quiser, você pode trazer aqui no Aras, onde tinha piscina, cavalo, tinha society, pode trazer todo o pessoal da sua igreja, lá do seu povo, para vir aqui fazer qualquer tipo de programação, tudo aqui está liberado para vocês. Aleluia. Ou seja, enquanto aquele irmão esteve ali na Inglaterra, que coisa linda. Não sei se ele permanece lá ainda, mas o aluguel não precisava pagar, o local onde ele trabalhava ficou todo livre, um lugar lindo, com piscina,
um aras com criação de cavalos, cavalos machadores, coisa bonita demais, society para jogar futebol. E além de uma casa que não precisava pagar aluguel. Coisa linda, né? E um carro, um Audi A6 que ele ganhou. Isso é o quê? Isso é o poder de Deus. Jesus. Deus faz estas coisas, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Deus é poderoso demais. O que Jesus não pode fazer? E vou te falar, pastor, às vezes, né, a vida desse empresário que deu toda essa regalia... Não, ele não era empresário. O empresário, o dono do Aras. O dono do Aras. É tão complicado, é tantos acontecimentos que essa pessoa às vezes usa mais esse espaço do que ele mesmo, que é o dono. Você vê com todas essas regalias, toda essa, né, pode usar, fique à vontade. Às vezes ele vai estar usando muito mais do que esse que é o proprietário por não ter tempo. E é assim que Deus faz. Deus faz umas coisas que a gente não entende, né? Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, porque esse é o nosso Deus. E que você creia nesse Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer obras. Eu tenho uma história também de um sobrinho que estava para nascer, pastor, ele estava numa situação complicada, a gente imaginava que era um parto normal, mas de repente esse parto evoluiu para uma cesariana e esse médico que iria fazer essa cesariana, ele cobrava, era um médico que ela usava no particular, mas os projetos era para ter, né, pelo SUS, só que deu uma complicação tão grande na hora do parto, que esse meu sobrinho, ele precisou nascer ali na emergência com esse médico que cobrava, e ninguém tinha dinheiro, era uma confusão muito grande, um tempo difícil, e a gente começou a clamar, orar a Deus, falou, e agora, né? Ele cobrou um valor, que era um valor alto naquela época, e a gente começou, todo mundo entrou em oração, Deus faz um milagre, e de repente eu falei, eu vou no banco, eu vou tirar ali um extrato, eu vou ver com quanto eu posso estar contribuindo, porque era um caso de vida e morte, pastor. Se não fizesse esse parto, ele já estava com cordão já passado no pescoço, já estava uma situação bem grave para esse nascimento, para o nascer dessa criança. E quando eu chego ali no meu banco, eu puxo um extrato, tinha exatamente o valor do parto. Você acredita numa coisa dessa, pastor? E eu não tinha esse valor, eu não tinha nem perto desse valor. Eu falei assim, Senhor, e agora, né? Esse dinheiro não é meu, como é que pode? De onde é esse dinheiro? Eu falei, Senhor, o que eu faço? Como era um caso de vida ou morte, né? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, pago para esse médico, volto nesse banco, vou ver o que a gente consegue, eu financio, eu não sei. E você não acredita, pastor, eu peguei esse dinheiro, corri, já transferi para a conta daquele médico, esse meu sobrinho nasceu, tá a coisa mais linda do mundo, um homem hoje, lindo, e eu voltei ao banco, pastor, eu falei, olha, deixa eu falar, caiu um dinheiro aqui na minha conta, esse dinheiro não é meu, não fui eu que depositei, e eu queria saber de onde é esse dinheiro. E aí o gerente olhou para mim e falou assim, olha, eu acho que esse dinheiro é do céu, porque ninguém reclamou. Então vamos fazer assim, se houver uma reclamação, eu te chamo aqui na agência, a gente vai fazer aí uma negociação, mesmo porque, né, caiu esse valor, eu expliquei tudo o que havia acontecido, e ele falou, a gente conversa, a gente resolve. Eu fui até o gerente para explicar, mas ele falou uma coisa, pastor, que hoje eu acredito que é real. Ele falou, esse dinheiro veio do céu. Você crê que Jesus pode fazer isso na sua vida? Você crê que no meio dessa dificuldade que você está vivendo, o Senhor pode fazer algo sobrenatural acontecer? Eita! Glória! E assim foi, aconteceu na minha vida. Hoje meu sobrinho está aí vivo, nasceu saudável, lá está tudo bem. E o Senhor fez um grande milagre. E nunca vieram reclamar esse valor, pastor. Detalhe, né? Você precisa estar com Jesus, convertido a Cristo, não pelas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras. Não por isso, mas por vida eterna, pela promessa que Jesus nos fez. Ele diz, eis que vou para o Pai, vos preparar um lugar, onde olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem aquilo que Jesus foi preparar. Então estar em Jesus não é só por causa de milagre, dinheiro que vai aparecer na sua conta, não, é pela vida eterna. É a questão da vida eterna com Jesus. Não desista, tenha fé, creia, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso.